que mais está na mesa para uma reforma de crédito? Por exemplo, ontem Galípolo mencionou um novo funding para o crédito imobiliário. Que funding é esse? Olha, em primeiro lugar, nós temos um compromisso de ajudar o sistema de crédito a diminuir spread, e nós estamos já são inúmeras as medidas tomadas nessa mesma direção. Então, vamos falar das principais. Começamos com o Desenrola, em 2023, marco de garantias, que é uma coisa extraordinária que fizemos aí para a venda de imóveis e bens duráveis. Depois vieram as linhas de crédito do Acredita, outra medida muito importante, e agora o consignado privado. Estou citando as 4 principais que têm dado esse impulso ao crédito no Brasil com taxas menores. Porque toda a nossa preocupação é baixar spread. O spread no Brasil é muito alto. E uma das formas de baixar spread é aumentar a concorrência, melhorar o marco de garantias. Consignado privado é uma garantia, assim como é a retomada de um bem, por exemplo, um imóvel, um veículo que é comprado, a pessoa deixa de pagar. Se agilizar a retomada, você beneficia todos os adimplentes, né, que estavam pagando o preço de uma inadimplência sem solução. Então, é assim que se moderniza a economia. O consignado privado é um direito previsto em lei desde 2004, se eu não estou enganado, né, Isaac? Mas que não decolou. E não decolou porque ele exigia um convênio da empresa com o banco. E esse marketplace que nós construímos, talvez seja uma das coisas mais incríveis do mundo. Assim, não conheço um marketplace de crédito como o que foi lançado pelo governo federal. Eu acredito que, a partir do dia 25, as coisas vão mudar. Porque nós fixamos uma data em que o crédito só podia ser tomado na plataforma do governo. E agora, nessa semana, no curso dessa semana, entra em operação a plataforma dos próprios bancos. E eu penso que a escala vai mudar e a qualidade do que está sendo concedido também vai mudar. E eu acredito que o trabalhador ainda não tem a informação, sobretudo porque a portabilidade ainda não está equacionada, vai ser equacionada também ao longo dos próximos 30 dias, o trabalhador que tomou um crédito no consignado privado no modelo anterior ainda não está informado de que ele pode migrar. E o trabalhador que tomou um CDC a 5%, 6%, 7% ao mês, ele ainda não está informado de que, se ele for seletista, ele pode escolher um banco e migrar a operação, pode liquidar aquela operação e migrar para uma outra mais barata. A informação está chegando devagar, nós estamos no primeiro mês. Estamos no primeiro mês. Eu não vi ontem o relatório, mas acho que já deve ter chegado 8, né? Já passou de 8 bilhões. Só para você ter uma ideia, levou 20 anos para chegar em 40. O consignado privado antigo levou 20 anos para chegar em 40 bilhões. Nós, num mês, chegamos a 8. Então, a informação está chegando. Eu gostaria que ela continuasse chegando de maneira sólida, bem informada. Não gostaria que as pessoas tomassem crédito assodadamente, a não ser que estejam numa emergência, que elas ponderassem e explorassem a plataforma e as possibilidades que ela permite, muito mais do que estão fazendo agora. Tem cliente que está tomando a primeira oferta, e não é o caso, a não ser, repito, às vezes a pessoa está precisando, mas ela tem um marketplace de crédito ali que você não vai achar em nenhum lugar do mundo. Eu não conheço nenhuma experiência similar à que foi lançada no Brasil. Então, nós temos que confiar também na educação financeira. A gente faz pouca educação financeira no Brasil. Então, nós estamos até querendo, no caso do pé de meia, usar o pé de meia como um instrumento de educação financeira. Já que tem uma poupança, dá liberdade para o estudante do ensino médio aplicar o seu dinheiro, saber fazer uma conta de juros, juro composto, para ele entender exatamente em que mundo ele está vivendo e aproveitar as melhores oportunidades. Então, está muito cedo para dizer, mas assim, é um sucesso o consignado privado,
nós temos etapas a cumprir ainda, porque nós temos que verificar no I-Social o desconto que vai ser feito pelo empregador, ele vai receber a notificação de quanto que ele tem que descontar para repassar para que o valor seja repassado para o credor. Então, tem uma delicadeza ainda nas primeiras semanas. Então, é bom que ele esteja indo passo a passo, mas a informação vai acabar chegando, as pessoas vão aprender a lidar com essa ferramenta e vão se beneficiar muitíssimo disso. Tudo somado, tudo que eu citei, eu ainda disse para o presidente outro dia, num evento com o pessoal da construção civil, que ainda nós estamos devendo uma solução para o mercado secundário de créditos imobiliários no Brasil. O Brasil não tem um bom mercado de crédito imobiliário, um mercado secundário de crédito imobiliário. Então, fica tudo no balanço do banco. E o banco não consegue limpar o balanço para alavancar a poupança orientada para o crédito imobiliário. Estamos estudando isso, acho que é uma última etapa deste governo que tem que ser cumprida, mas eu acredito que nós vamos melhorar muito o ambiente de crédito no Brasil. É um dos legados que eu penso que a Fazenda vai deixar, para além da reforma dos tributos, que aí é inestimável o impacto da reforma tributária sobre a economia brasileira no médio e longo prazo. Então, eu posso esperar, ministro, que o financiamento imobiliário pode, no médio prazo, ganhar reforço de funding via negociação de carteira já concedida, com crédito, direitos creditórios. É o que eu te falei. A alta da Selic adiou um pouco os planos que nós tínhamos para essa carteira. Porque com uma Selic de 14,25, você não consegue operar no mercado secundário, a não ser com um nível de gasto público que nós não queremos fazer. Nós queremos que o mercado de títulos imobiliários no Brasil respeite o padrão internacional, entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Estou falando de melhorar os mecanismos para que isso se estabeleça. É algo que é possível no horizonte deste governo concluir. Nós já temos a lei, nós temos já os instrumentos e agora nós podemos botar em prática. Mas é algo que ainda vai exigir trabalho intelectual para saber como colocar de pé. Agora, o que nós já fizemos, Fernando, eu te garanto, é muito difícil você achar um período de 2 anos e meio, que nós estamos completando, de governo, em que tantas medidas, com apoio aqui do Congresso Nacional, que foi muito diligente em relação a essa agenda, e há outras que a Câmara já aprovou que estão no Senado. O Senado tem lá, falei com o presidente Alcolumbre, tem uma lei já aprovada pela Câmara com alta aprovação, quase 400 votos favoráveis, que também vai permitir novas modalidades de garantia para baixar spread e alavancar o crescimento econômico de médio e longo prazo. Então, é uma agenda forte, a agenda de crédito, assim como é a agenda microeconômica, que nós estamos discutindo com o presidente Hugo Mota. Ele está familiarizado já com o conjunto de leis ainda a serem votadas, que já estão tramitando, mas a agenda micro, a agenda de crédito e a agenda tributária, eu penso que é um arsenal muito importante para pensar a economia brasileira de forma mais sustentável. Presidente Hugo, economistas dizem que, voltando ao assunto macro, que alguns pontos da nossa agenda macro poderiam ser ajustados ou poderiam passar por algum processo de melhoria. Recentemente, causou muito barulho, muita repercussão, uma sugestão feita pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que ele disse que para o Brasil virar o jogo, bastam 2 medidas. Congelar o salário mínimo por 6 anos, o que reduziria os gastos públicos em 1 ponto do PIB, e cortar gastos tributários em 2 pontos do PIB, o que somaria 3 pontos e, segundo Fraga, isso viraria o jogo para a economia brasileira. A Câmara dos Deputados aprovaria uma medida desse tipo? Sente pressão para propor à Câmara, o Congresso, medidas para além da agenda da equipe econômica? Olha, Fernando, dizer que essa é uma agenda que o Congresso percebe a necessidade, com quem nós temos discutido com as lideranças partidárias, de fazer uma revisão dos gastos públicos. Porém, nós temos que ter um alinhamento com o Poder Executivo. Não há como o Congresso
enfrentar uma agenda dessa se não houver do Executivo também a concordância para se discutir esses temas. Eu tive a oportunidade, né, de, com o presidente Lula, colocar, não tratei essa questão do salário mínimo, mas tratei sobre essa questão da revisão das isenções tributárias que existem no país, que nós toparíamos a discussão. Também conversei com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e penso que se o governo tiver uma proposta nesse sentido, o Congresso está à vontade para discutir. É claro que nós precisamos levar sempre em consideração os impactos que isso traria, daquilo que nós poderíamos avançar do ponto de vista da sinalização da diminuição do gasto público, que eu penso que seria muito bom, principalmente para ajudar nessa redução, na perspectiva do crescimento da taxa de juros. O Brasil ganharia em eficiência, né, e seria uma agenda que eu penso muito positiva para o país, né. Resta haver aí esse entendimento por parte do Poder Executivo para que possamos avançar na agenda, mas sinto no Congresso a disposição de avançar nesse tema e discutir qual seria o formato para que isso pudesse ser feito. Nós temos trabalhado, Fernando, ao longo desses pouco mais de 2 meses à frente da Câmara, aprovamos, como já falamos aqui, o projeto de lei da reciprocidade, outro projeto de lei que estimula a exportação para os micro e pequenos empreendedores, além da comissão especial do imposto de renda. Nós já falamos também aqui um pouco, instalamos a comissão especial que vai discutir a inteligência artificial. Está aqui o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que terá aí essa tarefa pelos próximos meses para tratar de um tema tão importante. Nós criamos também comissão especial para discutir o novo Plano Nacional de Educação. Nós daremos, como disse desde o início, quando recebi do ministro Haddad lá na Câmara, a agenda do Ministério da Fazenda, a agenda econômica do país, vamos dar total prioridade, devemos nos reunir ainda essa semana para seguir com essa agenda, porque falamos aqui no início, né, em cenários de incertezas, quanto mais estivermos alinhados, eu penso que o Brasil conseguirá enfrentar essa agenda com mais eficiência, com menos perdas e talvez aproveitando até algumas oportunidades que possam surgir para o nosso país. Essa agenda também do crédito consignado para os trabalhadores de carteira assinada, a medida provisória terá sua comissão mista instalada já no dia de hoje, né? Então será também uma medida importante para, como já expôs aqui o ministro Haddad, colocar mais recursos na nossa economia, e aí, em pouco mais de um mês, 8 bilhões de reais já estão disponíveis aí para esses trabalhadores, e esse número deve crescer de forma significativa nos próximos meses, com o trabalho dos bancos, o acompanhamento do Ministério da Fazenda. Com certeza o Congresso dará prioridade também a esse tema. Então, quando há essa convergência de agendas, quem ganha é o país. E eu tenho trabalhado nesse sentido, em parceria com o Senado, para que esse trabalho conjunto, Poder Executivo, Poder Legislativo e aliado ao interesse do setor produtivo, nós possamos ter uma agenda de ganha-ganha, que eu penso que é isso que está faltando ao Brasil. E quanto mais nós temos isso, mais o país ganha, mais o país se desenvolve, mais oportunidades são geradas. Ministra, é um tema polêmico porque, de fato, os números, os dados, a contabilidade fiscal, ela assusta e ela preocupa. Porque, poxa, o histórico da questão das estatais é algo que, de fato, preocupa o Brasil. A estatal é nossa, é dos brasileiros. Então, quando a gente vê, mesmo que seja uma contabilidade fiscal negativa, ela dá aquele choque, aquele impacto. A senhora disse, não, veja só, lá para março, abril, quando começam, então, saírem os balanços, né, completos, a gente vai ver que a outra contabilidade, que não é a contabilidade fiscal, né, mas a outra contabilidade da empresa empresarial, ela é diferente. Exato. E aí vai ver que não tem rombo e que ela tem lucro. Perfeito. A senhora já teve relatos das empresas? O que a senhora já tem de relato que vem por aí? Olha, na verdade, confirmo o que a gente tinha dito. Né? A gente tem, só lembrando que a gente tem 2 tipos de empresas públicas, as dependentes e as não dependentes. As empresas dependentes estão dentro do orçamento fiscal e da Seguridade, portanto, as receitas e despesas delas estão contabilizadas no déficit do governo, né? Então, portanto, elas não fazem parte desse balanço das estatais. E a gente tem as empresas não dependentes.
Dessas empresas não dependentes, estão fora do cálculo que a gente apresenta, o Banco Central apresenta, os bancos, as instituições financeiras, porque a variação de balanço deles é diária, conforme as pessoas depositam dinheiro, tiram dinheiro, portanto, não faria sentido contabilizá-los. E a Petrobras, que lá em 2008 houve um entendimento geral de que era uma empresa que precisaria estar fora dessa estatística para poder ter espaço de investimento. Portanto, sobram 19 empresas das 44 principais empresas públicas federais, incluindo suas subsidiárias, são 19 empresas que estão nesse cálculo, das quais 11 apresentavam déficit. E dessas 11, 9 têm lucro. Então, na verdade, a gente está falando de uma situação em que... Por que pode ter déficit e, ao mesmo tempo, ter lucro? Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem reforçado. Se você procurar qualquer empresa privada, ninguém conhece o déficit de uma empresa privada, porque essa contabilidade só faz sentido na lógica fiscal, que é eu pegar exclusivamente as receitas daquele ano contra as despesas daquele ano. Então, se uma empresa faz um investimento naquele ano e gasta o valor inteiro do investimento, supondo 2 bilhões naquele ano, no investimento que vai durar 40 anos de patrimônio dela, do ponto de vista da contabilidade fiscal, o valor cheio são os 2 bi. Do ponto de vista da contabilidade empresarial, ela faz a depreciação daquele cálculo. Então, se são 40 anos, ela vai dividir os 2 bilhões por 40 e o valor que vai entrar de despesa efetivamente é a depreciação naquele ano. Portanto, quando eu pego o lucro da empresa, eu vou ter aquela despesa ela é muito menor contra uma receita do ano. Então, quando a gente olha as empresas brasileiras que estão tendo déficit, eu vou dar 2 exemplos de 2 empresas que estão sob a minha gestão de alguma forma, que é a Dataprev e o Serpro, que são as nossas 2 empresas de TI. Elas estão fazendo um grande investimento em tecnologia para que a gente possa fazer inteligência artificial no Brasil, para que a gente possa ter os nossos dados armazenados nas nossas empresas, para que a gente não tenha o risco, manter a nossa soberania de dados. E elas fizeram um grande investimento. E, ao mesmo tempo, portanto, elas estão tendo déficit esse ano, porque aquele investimento, compra de equipamentos, entrou cheio na contabilidade fiscal, mas são 2 empresas que estão tendo recorde de lucro. Que elas estão vendendo serviço, inclusive, para o setor privado, elas estão vendendo serviço para estados e municípios, estão atuando de forma exemplar e, portanto, são 2 empresas que não têm nenhum problema, ao contrário, são empresas super saudáveis e a gente está muito feliz com o resultado dessas empresas. Esse balanço, essa contabilidade dessas 2 empresas, por exemplo, ele já foi divulgado? Vai ser ainda? Eu acho que as 2 já foi. Agora, eu confesso que eu estou sem a lista aqui das que já teve o balanço divulgado, mas a gente pode até mandar para vocês na CNN hoje. As empresas, acho que só uma ainda não divulgou o balanço. Naquela época, quando eu falei, acho que era fevereiro, ainda nenhuma tinha... As assembleias estavam acontecendo, né? Nós assembleias, os conselhos estavam acontecendo, a gente sabia já o número, mas não podia divulgar. Mas, se eu não me engano, a maior parte já teve... As assembleias estão acontecendo agora em abril e maio, e aí todas vão poder divulgar os seus resultados sem problema, vocês vão confirmar o que eu estou dizendo, mas podem confiar que é na informação que eu estou dando. E a senhora falou que era uma orientação deste governo, que é tirar o dinheiro do caixa e investir nas empresas estatais, né? Que isso é algo importante, caro para o governo. Na sua avaliação, a qualidade desses investimentos, né? Ela está sendo, como é que ela está sendo, digamos, curada, né? Olha, a gente fez o presidente lançou 3 decretos de governança das estatais a pedido do nosso ministério, que é justamente para que a gente acompanhe mais de perto essas empresas, né? A gente tem feito um balanço super importante de boas práticas entre elas, para que elas trabalhem. Os investimentos que elas estão fazendo são acompanhados pelos seus ministérios setoriais, aqueles que definem as políticas. A gente está mudando o indicador de gestão dessas empresas para poder acompanhar isso de perto. Então, tem todo um trabalho importantíssimo de acompanhamento feito pelo governo federal em valorização dessas empresas. Eu queria reforçar a sua frase. Na nossa visão, as empresas estatais não são do governo, de jeito nenhum. São empresas que têm, algumas delas centenárias, como o caso do Banco do Brasil e da Caixa, né? Algumas mais cinquentenárias. São empresas que são patrimônio da população brasileira e que têm trazido muito desenvolvimento. Elas geram um impacto no PIB brasileiro extremamente positivo e transformam a nossa realidade. Então, para a gente tem tido toda uma gestão muito cuidadosa para que elas façam exatamente aqueles investimentos necessários de acordo com as diretrizes que o governo está dando e que o mercado onde elas atuam também necessita, obviamente. Já saiu o edital do novo concurso? Não, o edital ainda não. Eu acabei de saber que o termo de referência, que é justamente a chamada para a banca, está pronto, então a gente deve divulgar talvez essa semana ainda. Não, ou peraí. A nossa audiência no YouTube está bombando. Acabei de receber aqui todo mundo querendo... Desculpa, a senhora sabe que as pessoas veem a senhora querem saber do concurso. Peraí, dá detalhes, então. Então, peraí, a senhora acabou de saber que o tema de referência... Conta de novo.
Eu descendo para vir para cá, encontrei o Retamal, que é o nosso diretor da área logística do concurso, e eu perguntei, Retamal, o TR está pronto? É um termo de referência que é justamente o que a gente publica para que as bancas de concurso possam ofertar as suas propostas, a gente possa selecionar a melhor banca. Né? Está pronto, então a gente está com uma expectativa, né, Denise, de publicá-lo em breve, talvez ainda essa semana, ou no máximo, no início da próxima semana, e lá vai estar previsto o número de vagas ainda, e a gente vai também divulgar quais serão as vagas. Algumas, inclusive, que a gente ainda não teve autorização. E outra coisa muito importante para quem está acompanhando é que a gente também vai publicar, acho que até amanhã, né, ou talvez hoje ainda, o provimento das pessoas que passaram no concurso nacional unificado e que não tem curso de formação. São quase 4.300 pessoas, né, que a gente vai publicar a autorização de provimento para que elas possam ingressar no Serviço Público Brasileiro nas próximas semanas, de preferência. Ah, ótimo. Isso é muito importante, que as pessoas ficam super na expectativa. Exatamente. Tá, sobre o número de vagas, até tossiu. Sobre o número de vagas, vai tomar uma água, pensa assim, só, ministra, uma ideia, aproximado, ninguém vai dizer, voltou atrás. Não, só assim, aproximado, ó. Número aproximado. Número aproximado? Em torno de 3.000 vagas. Em torno de 3.000 vagas. Em torno de 3.000 vagas. E aí os valores são mais ou menos? Não, essa parte... Uma carreira todo mundo já sabe. 2 carreiras todo mundo já sabe, que são as 2 carreiras novas. E que eu queria só aproveitar para fazer uma propaganda dessas 2 carreiras novas para as pessoas que estão aí acompanhando a audiência. São 2 carreiras que, na nossa visão, estão complementando as nossas carreiras transversais, que é a nossa visão de futuro do Serviço Público Brasileiro. A gente acha que tem que ter poucas carreiras transversais que possam atuar nos diversos ministérios, e 2 delas estão no projeto de lei que está no Congresso Federal para ser aprovado, que é uma ligada à defesa e segurança pública e a outra de desenvolvimento socioeconômico. São 2 carreiras muito importantes que complementam as carreiras de política social, de analista de infraestrutura, de analista de tecnologia da informação, que são nossas grandes carreiras transversais, obviamente, em cima de todas essas, no sentido de ser mais ampla, não em cima, mas é PPGG, né, que são os gestores, que é uma carreira ainda mais transversal, porque ela realmente pode atuar em qualquer ministério. Nossa visão é que essas são as carreiras de futuro, e essas 2 elas têm salários iniciais em torno de 9.000, quase 10.000 reais, indo até 21.000, e essas são 2 carreiras que eu posso confirmar que estarão e posso dar os salários. As demais, a gente já teve algumas autorizações na área de saúde, a gente já teve algumas autorizações na área administrativa também, que são carreiras que já estão, né, o concurso já foi autorizado, que vão estar dentro do Concurso Público Nacional Unificado. Saindo do tema de referência, as bancas podendo fazer a oferta, a intenção de participação, isso leva quanto tempo, mais ou menos? A gente imagina que as inscrições devem ser em junho. Inscrições em junho. As inscrições devem ser em junho.